A Shonen Jump vem tido alguns resultados bem interessantes com respeito a alguns mangás. Alguns ainda lutam pela sua sobrevivência e a sua popularidade, mas é nítido que finalmente temos mangás que estão se popularizando muito na revista. Também temos a Jump Plus, que também tem grandes sucessos e grandes promessas para o futuro. Hello galera, eu me chamo Thiago. No vídeo de hoje falarei sobre as vendas, comentarei um pouquinho sobre as vendas dos lançamentos que temos aí durante esse mês. Em específico, esse vídeo vamos falar sobre a Shonen Jump e a Jump Plus também. Falando primeiramente da Shonen Jump, temos aí as segunda semana em vendas de alguns dos mangás. Primeiramente vamos falar do Seedcraft, que é um mangá que vendeu 1.262 essa semana, totalizando 7.281. Se caso eu tiver algum mangá que eu falei semana passada e não falei nesse, é porque o mangá vendeu muito abaixo já e não tá mais nem no ranking. Mas o Seedcraft ele chegou a vender um pouquinho, mas ainda assim vendas extremamente baixas. De qualquer forma, o mangá já foi cancelado, caso alguém não saiba, né? Mas enfim, já era algo que não tinha mais como a gente defender, né? Que o Seedcraft realmente não tava bom mesmo. Temos o Shinobi Goto, seu volume 3 vendeu 2.984, totalizando 14.807. O Shinobi Goto ele teve um pequeno acréscimo, nada tão grande assim comparado ao volume anterior, pelo menos na segunda semana em vendas, né? O mangá teve aí esse pequeno acréscimo. Vamos ver na próxima semana como é que vai ficar, né? Eu acredito que o mangá pode vender pelo menos em torno de 1.500 aproximadamente, tendo em conta que o mangá chegou a quase 3.000. Então, caso isso venha acontecer, o mangá vai chegar a uns 16.000 aproximadamente. Então, vejamos como é que vai ficar, se realmente vai acontecer dessa forma, né? Vamos ver se pelo menos o mangá vai vender o suficiente para estar ainda no ranking da Oricon, né? Entre os mais vendidos. Temos o mangá Kill Blue, seu volume 10 vendeu 3.012 e já totalizando 12.965. É nítido que o Blue não tá com vendas boas, né? Tá com vendas muito baixas. Inclusive, ele é um dos mangás que mais teve quedas, né? Não é o que mais teve, mas é um dos mangás que mais tiveram quedas em vendas comparado ao volume anterior, que o Blue realmente não tá conseguindo se manter. Se fosse pelo menos mangás que já vendia muito, vamos supor que um mangá que vende 100.000 exemplares, ele tem uma queda de 1.000, é algo que, pela quantidade de exemplares que o mangá já vende, é uma média menor. Porém, que o Blue já não vende muito. A média dele, ele pelo menos no volume anterior, se não me engano, estava aí entre 15.000 e 16.000 aproximadamente. Agora o mangá perder 1.000 exemplares a menos aí com comparação aos outros volumes, é um número que é grande comparado ao tão pouco que o mangá já vende. Caso isso venha a continuar acontecendo ainda nas próximas semanas, as quedas continuarem sendo maiores, aí o mangá já, ao meu ver, já poderia ser olhado de uma forma diferente, né? Será que realmente vale a pena continuar investindo, continuar mantendo o mangá na revista? Eu acho que agora que o Blue pode entrar em uma zona de risco. Principalmente porque, para quem acompanha a Shonen Jump, eu faço vídeos daqueles aqui no canal, sabe que a revista agora tá tirando alguns mangás com baixa popularidade e fazendo uma mudança aí, né? Colocando alguns mangás novos, tirando alguns mangás que não tem popularidade. E agora que o Blue, tirando com os mangás que já não tem sucesso saindo, que o Blue vai, então, de certa forma, se tornar um mangá menos popular, né? Um dos mangás menos populares. Então, isso, ao meu ver, seria algo crítico, que o Blue precisa mudar. Caso isso não aconteça, ele será o próximo a ser cancelado. E, sinceramente, eu não consigo enxergar mais que o Blue durando tanto tempo assim, principalmente com vendas desse nível. Temos o mangá Himaten, que vendeu 3.026 exemplares, já totalizando aí 14.404. É praticamente a mesma média de Shinobi Goto. Então, o mangá, ele praticamente teve um crescimento quase que igual. Então, os mangás estão, de certa forma, em níveis iguais em popularidade. Não acredito que Shinobi Goto vai ter que ser cancelado. Eu falava com respeito a Himaten, já falei algumas vezes que eu tinha certas dúvidas sobre como que a revista vai então trabalhar com Himaten, se eles têm, quem sabe, se eles vão manter o mangá, se essas vendas assim é suficiente para a sobrevivência do mangá. Mas eu acho que sim. Por enquanto, Himaten, Shinobi Goto, Kyoshikun são mangás intocáveis, né? Por enquanto são mangás que vão ficar ainda na zona da revista. Ainda, eu diria que não numa zona tranquila, mas não é eles não estão em estado de crítico de cancelamento nem nada do tipo. Por enquanto, Himaten, Shinobi Goto, então esses mangás aí por enquanto estão tranquilos, mas vamos esperar qualquer novidade, né? Ao meu ver, os mangás continuam mantendo uma média baixa em vendas, sem crescimento, aí já é algo a se repensar sobre a sua permanência. Por enquanto, isso continua tranquilo, né? Shinobi Goto e Himaten vem tendo um pequeno crescimento, isso é bom pelo menos, mesmo que seja pouco, é bom pelo menos, né? A Kanibanashi, ele vendeu no seu volume 17, 7.971, totalizando 35.430, que inclusive, assim como o Kill Blue teve
uma das maiores quedas, a Kanibanashi é o oposto. Ele foi o mangá que mais teve acréscimo nas vendas, quase 3.000 exemplares a mais comparado ao volume anterior. Então é algo bom, né? Pelo menos a Kanibanashi, ele talvez esse time skip que teve, talvez tenha ajudado, né? Principalmente que esse volume é exatamente o volume que é essa transição. Vejamos se esse crescimento vai continuar nas próximas semanas ou nos próximos volumes. Estarei na espera aí. Temos o Madano Witch, volume 3 com 14.645 e já no seu total tem 63.131. Então são vendas muito boas, acredito que o mangá vai facilmente ultrapassar 70 mil exemplares. Também teve acréscimos muito bom, mas eu esperava mais, eu esperava que o crescimento fosse maior. Mas mesmo assim teve, né? Não é algo que, não é como se dissesse que não tem. O mangá continuou crescendo, continua, né? Vejamos como é que vai ficar até o fim do mês. Acredito eu que na próxima semana o mangá pode vender entre 8, 7, 9 mil aproximadamente e vai fechar com mais de 70 mil, mais ou menos uns 71, 72 ou quem sabe até 73. Vejamos como é que vai ficar, né? Mas uma coisa é clara, o mangá vai sim superar a marca de 70 mil e vejamos se o mangá tem forças para pelo menos se aproximar de 80 mil, né? Vamos esperar que sim, né? Pelo menos, caso ele não consiga nesse volume, tenho certeza que no próximo ele vai ultrapassar com folga, né? Quem sabe até sonhar com o mangá chegando no próximo a 90 mil. Se tudo der certo, quem sabe, né? Com certeza deve ser possível o mangá chegar próximo a 100 mil exemplares. Mas eu acho que aí é só a partir do volume 5 em diante o mangá talvez consiga sonhar com esses números tão altos. Temos o Sakamoto Days, seu volume 22 com 24.561, totalizando 92.725. Sakamoto Days não teve crescimento, pelo contrário, ele teve uma pequena queda nas suas vendas, mas como eu já havia falado antes, o mangá que já está com quase 100 mil exemplares na média de vendas, tem uma queda aí de 1.000, 1.500, 2.000, é algo que sim, quedas sempre são importantes a gente analisar para, quem sabe, reverter essa situação. Mas não é algo que eu digo, nossa, o mangá agora tá numa zona complicada, tá num estado crítico, tá numa zona de risco. Não. As vendas teve sim uma queda, mas não foi, números não foram tão grandes, tão inflados, né? Seria bem esquisito, por exemplo, em um volume, Sakamoto Days tivesse uma queda de, sei lá, 10 mil ou 15 mil. Aí sim seria algo bem triste, de certa forma, né? Bem complicado. Mas eu sinceramente não me lembro de ter visto um mangá que teve tanta queda assim de um volume pro outro, a não ser que realmente é um mangá que flopou, alguma coisa aconteceu e flopou. Pelo menos de cabeça eu não consigo lembrar de nada desse tipo, mas Sakamoto Days, quem sabe até o fim do mês o mangá já consiga recuperar esses números baixos dessa semana. Vejamos como é que vai ficar, né? Temos aí a Jump Plus, as revistas da Jump Plus, né? Alguns lançamentos, tem muitos mangás que já nem sequer foram ranqueados nas baixas vendas, né? Mas eu vou falar sobre alguns dos mangás que tiveram vendas divulgadas, como o Mekoku no Kangan, seu volume 1 com 1.213 exemplares, totalizando 3.805 aí no seu total. Ainda continua sendo vendas baixas, né? De qualquer forma, o mangá ainda vai continuar em publicação. O Maglumiere, volume 17, com 1.367, totalizando 6.485, com quase 7 mil, quem sabe chegar a 8 mil até a semana que vem. O The Marshall King, volume 1, com 2.550 essa semana, totalizando 7.494. Será que o mangá ainda consegue alcançar 10 mil exemplares? Se não conseguir, eu acho que chegar pelo menos perto, né? Entre 9 mil aproximadamente. Vejamos como é que ficar, né? O Kama no Hashirama, volume 17, que inclusive foi anunciado que o mangá vai se encerrar ou já se encerrou, não sei. Acho que o capítulo final já saiu. Ele vendeu essa semana 3.685, totalizando 14.544 aí no seu total. Kama no Hashirama, pelo menos, tem vendas regulares. Não é algo tão grande, mas são vendas, pelo menos, de certa forma, boas, né? Temos o Ramen Akaneko, volume 11, com 7.512. Já no seu total, ele tem 27.823 exemplares vendidos aí no seu volume. Vendas boas, por sinal, né? Quase 30 mil, e vai superar isso com facilidade na próxima semana. Quem sabe sonhar com o mangá chegando a 35 mil, acho que é possível. Vejamos como é que vai ficar até o fim do mês. Aí temos o Futsu no Kayombo, volume 7, que vendeu 7.852, totalizando 33.337. Então, o mangá aqui tá vendendo muito bem, tá tendo um ótimo sucesso, uma ótima popularidade, e acredito também que o mangá pode, quem sabe, superar aí 40 mil exemplares, com o crescimento que o mangá tem tido, né? Ele vai continuar crescendo, acredito eu. Inclusive, foi um dos mangás que mais cresceram, né? Apesar de não ter sido vendas tão grandes, né? Ele chegou a quase 1.500 exemplares comparado ao volume anterior, 1.500 a mais, né?
Então, se continuar com esse crescimento, acredito que sim, o mangá facilmente vai superar a marca de 40 mil, próximo volume, quem sabe sonhar com 50 mil, 45 mil, enfim, Fujutsu no Kyojin vem tendo uma ótima popularidade e recomendo bastante a leitura, você com certeza vai gostar. De qualquer forma, a Jump Plus tem aí ótimos sucessos, a Shonen Jump também tá conseguindo aí trazer ótimos sucessos, tem essa leva nova que tá saindo aqui, inclusive, aí já deixa a minha recomendação. Como tá saindo mangás novos na Shonen Jump, já saíram 2 mangás, eu comentei sobre eles e vou fazer um vídeo separado sobre as minhas primeiras impressões, não só desses 2 que saíram, mas os outros 2 que também vão sair. Então já fique aí ligados para você não perder, já deixa o seu like, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal. E é isso, espero que você tenha gostado e curtido aí essa análise, comente aí o que você espera aí desses mangás, quem sabe prováveis sucessos. Quero saber a opinião de vocês agora. Enfim, é isso, até o próximo vídeo.